E o Rômulo tem trabalhado bastante, né, Rômulo? Mas logo a Leilane fica rica e tira o pai desses dois serviços aí, né? E o Rômulo tem estado com a gente tem orado pela vida dele, da família dele. E hoje ele, quando nós conversamos atrás, ele aceitou esse do Senhor é assim: nós queremos ver mais homens de Deus aqui trazendo a palavra. E quando Deus ministra no nosso coração, Ele é Deus e Ele usa qualquer um. E eu queria agora orar com o Rômulo aqui, para que Deus use poderosamente, né? E eu queria pedir uma gentileza, mesmo sentados, que vocês estendam suas mãos para cá. Deus, Pai, muito obrigado pela vida do Rômulo. Obrigado pela vida da Leila, do Vitor, da Leilane. Abençoa essa família, Pai, que nós temos aprendido cada vez mais a amar, a respeitar. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe. Usa Ele poderosamente agora. Que nós, a partir deste momento, possamos escutar a voz do Senhor falando aos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra. Dê a Ele liberdade dos céus para falar conosco. Assim nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças e paz, irmãos. Gostaria de agradecer a oportunidade que Deus tem me dado de trabalhar junto com os irmãos, a confiança do pastor. Agradecer a Deus porque nós sabemos que não somos nada, né? Nós não merecíamos nem sermos chamados de filhos dele, quanto mais a oportunidade de falar do amor dele, algo que às vezes parece difícil de falar, porque é um amor que a gente não consegue compreender. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías 7. Esse mês nós estamos falando sobre a luz de Cristo brilha em mim. O Evangelho de João, ele começa falando sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e ele vai dizer que a luz veio ao mundo. E aí mais para frente ele vai dizer que existia um homem chamado João Batista, e esse homem dava testemunho da luz. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante para a gente pensar, que ele fala assim: ele, o João Batista, não era a luz, mas ele testemunhava da luz. E é isso que essa frase quer dizer: nós não somos a luz, nós não temos a luz. Assim como a lua, ela não tem luz, mas a gente vê ela brilhante, bonita, porque ela reflete a luz do sol. Assim somos nós cristãos, não temos luz em nós, mas nós refletimos a luz de Cristo, porque a Ele deve ser dada toda a glória, todo o louvor e toda a honra. O versículo proposto para hoje seria Isaías 7,14, mas eu quero ler o capítulo inteiro de Isaías 7, para que a gente possa compreender mais o que esse versículo quer dizer para nós hoje. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar o seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jazube, e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece, tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá.
Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte do que sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada completamente e destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remarias. Se vocês não creem, com firmeza não permanecereis firmes. Depois o Senhor enviou a mensagem ao rei Acás: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acás, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Vou ler somente até aqui, depois nós vamos continuando. Como nós estávamos dizendo, esse mês nós estamos falando sobre a luz de Cristo que brilha em mim. E quando a luz de Cristo brilha em mim, eu preciso crer na promessa de salvação dele. Irmãos, desde a queda do homem no Éden, o homem, o ser humano, ele sempre pende para a desobediência e para querer uma autonomia, uma liberdade, uma independência de Deus. A palavra de Deus nos conta que, sabendo que o homem pecaria, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, ao invés dele desistir de nos fazer, ele planejou já lá na eternidade, antes de criar o mundo, ele planejou o sacrifício do seu próprio Filho, o Filho único de Deus, em favor de mim, em favor de você. Isso tudo antes da criação do mundo. E a história bíblica, ela mostra como Deus preparou tudo para a vinda do seu Filho nesse mundo. Desde quando ele separou Abraão, e ele fez aquela promessa: Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei, e te farei pai de uma grande nação. Deus separou Abraão para fazer esse povo, que deveria ser a luz resplandecente de Deus para o mundo, e desse povo viria o tão sonhado Messias, aquele que traria salvação para o mundo. Ele também preparou as nações, chegando ao clímax do que Paulo disse em uma das suas cartas, que seria a plenitude dos tempos. Então toda a história convergiu para a chegada do seu Filho. E também todas as profecias a respeito do Messias ditas no Antigo Testamento. Em sua sabedoria, Deus já pré-anunciou, logo na queda do homem, ali em Gênesis 3, ele já pré-anunciou a vinda do seu Filho, que se sacrificaria em nosso favor e esmagaria a serpente. Na sequência, irmãos, foram tantas as profecias que os estudiosos, eles consideram que existem mais de 300 profecias sobre o Messias registrados no Antigo Testamento. De modo que um matemático estatístico, ele fez alguns cálculos e ele considerou que seria impossível que todas essas profecias se cumprissem em alguém por mero acaso. Tamanha sabedoria de Deus, porque ele sabia, falou assim: se eu vou fazer algumas profecias, vai aparecer aquelas pessoas que se titulam Messias. Então Deus fez mais de 300 profecias, e todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você: você é alguém que cumpre com a sua palavra? Você cumpre realmente aquilo que você promete às pessoas? Eu acredito que a resposta na cabeça de vocês será sim. E se sua resposta é sim, como que você se sente quando você fala para alguém que vai fazer algo e essa pessoa duvida de você? Eu, pelo menos, eu fico bastante irritado, tá, irmãos? Tem poucas coisas que me irritam na vida, e uma das coisas é alguém não acreditar na minha palavra. Agora, se nós que somos falhos, eu fico bravo que a pessoa não acredita na minha palavra, porque eu tenho intenção de cumprir.
mas eu falo para você, amanhã eu vou lá na sua casa, eu não tenho certeza que eu vou estar vivo amanhã. Então existem coisas que podem me atrapalhar a cumprir essa palavra. No que depende de mim, eu quero cumprir, mas isso não depende totalmente de mim. Então eu que sou falho, eu fico triste, às vezes decepcionado quando é alguém que eu amo, que não confia naquilo que eu digo. Agora imagina o nosso Deus, o perfeito Criador dos céus e da terra. Ele, quando fala com você alguma coisa e você não confia nele, quando você vê alguma promessa na sua Bíblia, e eu não estou falando aqui de profetagem, coisa que, eis que Deus disse que você, não, a palavra de Deus, ela tem promessas para você, o próprio Deus fala através do Espírito Santo ao seu coração. Como você acha que Deus se sente com a incredulidade do seu coração e do meu coração? Por isso o escritor aos Hebreus, ele disse no verso 6 do capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, sendo necessário que os que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o nosso primeiro desafio que eu quero lançar essa noite é crer nas promessas de Deus, e principalmente na mais importante de todas, que é a promessa de salvação. Nós que conhecemos a Jesus, nós dizemos que nós fomos salvos, e ainda teremos uma outra salvação, que é quando Ele nos buscar, onde estaremos com Ele na glória. E nós ainda acreditamos que pessoas que nós amamos também podem ser salvos, né? Então nós precisamos crer nessa promessa de salvação dada por Deus. Certa vez eu ouvi um pregador dizer algo muito interessante sobre isso. Ele disse assim: ninguém irá para o inferno por causa dos seus pecados. Antes, muitos serão condenados por não crer no Filho de Deus como seu Salvador. Vou repetir: ninguém irá para o inferno por causa dos seus pecados. Antes, muitos serão condenados por não crer no Filho de Deus como seu Salvador. Agora, muitos de vocês podem estar questionando essa frase. Como assim as pessoas não vão para o inferno por causa do pecado? Aprendi a vida inteira que é o pecado que nos condena à morte. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que realmente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas existe uma justificação que é gratuita e vem pela redenção que há em Cristo Jesus, e essa justificação vem pela fé, essa fé no Filho de Deus. Então, se eu pensasse que todos que pecam vão para o inferno, nós perderíamos o nosso tempo aqui, não é? Se todo mundo que peca, porque eu sou pecador, então já vou para o inferno. Então quem vai para o inferno? É o pecador? Sim, mas é o pecador que recusou o chamado do Filho de Deus. Esse é o que vai ser condenado, infelizmente. E aí é uma coisa que a gente precisa estar sempre falando, porque o nosso coração precisa arder por aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, né? Então nós precisamos crer em Deus, crer na sua palavra e crer em seu Filho. Pois bem, voltando aqui na profecia, muitas das profecias bíblicas que falam do Messias, que o Messias nasceria, essa é uma das profecias que fala que o Messias nasceria de uma virgem, e é sobre ela que nós vamos falar agora. Esse verso 14 que eu li, mas eu vou colocar ali para os irmãos lerem junto comigo. Vamos ler ali, vou contar até 3, tá? Os irmãos leem comigo. 1, 2, 3. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Veja, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Amém. Queridos, o livro de Isaías, ele é, depois do livro de Salmos, o livro mais citado, o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, por causa de tantas profecias que ele tem sobre a vinda do Messias. O livro de Isaías é chamado por vários teólogos de o Evangelho do Antigo Testamento, por causa também dessa importância que tem todas essas profecias para o cumprimento no Messias. E o versículo que nós acabamos de ler, ele começa com aquela pequena locução chamada por isso. E é por isso que eu li o texto inteiro, quase inteiro, né? A parte anterior desse versículo. Porque imagina,
se eu disser uma frase assim: por isso estou de guarda-chuva? Faz sentido para os irmãos? E se eu disser: está chovendo, por isso estou de guarda-chuva? Agora faz sentido, né? Então, quando eu leio alguma coisa dizendo por isso e o resto, eu preciso saber o que é o isso. E é por isso que a gente leu esse texto desde o começo. E aí nós vamos para o próximo ponto. Então, na época que essa profecia foi anunciada, devido ao afastamento e rebeldia do povo de Deus, o reino de Israel, alguém que ouviu eu lendo aqui, às vezes pode estranhar, falar: mas Israel vai vir contra Judá. Mas o judeu não é de Israel, né? A gente conhece o país hoje moderno chamado de Israel. Então, por causa da desobediência de Israel, do afastamento repetitivo contra Deus, o povo de Israel ele se dividiu. E aí nós temos, nessa época aqui, o Israel do norte, né? O reino do norte, que também era chamado aqui de Efraim, porque era a tribo que mais se destacava. Esse reino do norte compreendia 10 tribos das 12, e ficou o reino do sul com 2 das 12 tribos, sendo chamado também de Judá, porque era a tribo que mais se destacava ali, né? E esse reino ficaram divididos. E por conta desses pecados contra Deus, vários profetas, inclusive o Isaías que nós estamos lendo, eles fizeram bastante denúncias do pecado do povo, chamaram a atenção para eles, para que eles se arrependessem. Por várias vezes Deus colocou o profeta de diversas formas, algumas formas que a gente não consegue compreender, como Oséias, que se casou com uma prostituta. Por que Deus fez isso? E Deus usou de várias linguagens para falar com o seu povo, mas o seu povo continuou a desobedecer a Deus. E o capítulo 7 começa dizendo que o reino do norte, então, o reino do norte já havia se corrompido por completo, e ele estava se tramando com o país da Síria, para que esses 2 países se juntassem contra Judá. Por que eles estavam fazendo isso? Porque o rei de Judá, que era o Acás, ele não queria se juntar com eles para fazer uma rebelião contra a Assíria. Eu estou falando assim porque é Síria e a Assíria. Então esses 2 povos se uniram para lutar contra Judá. E o rei ficou sabendo disso, o povo ficou sabendo dessa notícia. Ficaram com medo. Aqui na tradução, na minha tradução, ele vai dizer que eles tremiam como árvores, né, como vara verde, vai dizer. Já ouviu dizer? Tremiam como vara verde, de medo. Então, Deus, ele, na sua misericórdia, ele envia Isaías para falar com eles. O interessante é que nós estamos falando aqui do povo de Israel. O povo de Israel está em voga agora, né, de novo, com essa guerra. E a gente, quando fala do povo de Israel, principalmente nós evangélicos, nós pensamos: é o povo de Deus, porque é o povo que Deus separou. Só que esse povo de Deus é tudo aquilo que eu falei agora há pouco. É um povo que se rebelou contra Deus, escolheu não adorar o seu Deus por várias vezes, escolheu adorar a outros deuses, escolheu usar seus recursos ao invés dos recursos de Deus, e eles viviam nessa insistência de desobedecer a Deus, né? Repetidas vezes o povo se rebelou e abandonou a Deus, seguindo doutrinas humanas e os prazeres oferecidos pelo mundo. E mesmo com a insistência de Deus, a gente vai ver em todos os profetas isso, Deus insistia em chamá-los para arrependimento e para a fé. E o povo, enganado pelos seus desejos, não se rendia ao senhorio de Deus, mas estava colhendo toda a maldade. Na segunda carta que escreveu a Timóteo, nos versículos 16 e 17 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Na época de Isaías, que nós estamos lendo aqui,
Deus falava, como diz o livro de Hebreus, Deus falou através dos profetas. Naquela época do livro de Hebreus, ele disse que Deus nos falou através do seu Filho. E hoje ele fala como? Através do Espírito Santo na sua palavra. Por isso que eu li esse versículo. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para que a gente pensasse. Você tem ouvido a voz de Deus? Responda para você mesmo. Tem buscado em sua palavra o que Ele deseja fazer através de você? Você conversa com Deus em oração frequentemente? Quando você sabe ou percebe o que Deus deseja que você faça, você faz? Quando você deseja fazer algo que sabe que Deus não aprova, você deixa de fazer por amor a Deus? Porque eu coloquei aqui que sabe, porque tem gente que fica assim, vou orar para Deus para ver se isso aqui é de Deus. Irmãos, tem muita coisa que não precisa orar. Se eu falar assim, eu estou vendo uma mulher ali e gostei dela, vou ver se é de Deus. Não é de Deus, eu sou casado. Para que eu vou orar? Não tem que orar, não é de Deus. Então tem coisas que eu sei que não é de Deus. E quando você quer fazer, porque isso vem no nosso coração, nós ainda somos pecadores, você recusa fazer isso por amor a Deus? Percebem, queridos, como nós somos tão parecidos com o povo de Israel? Porque eu, quando fico pensando no povo de Israel, quando a gente vai lendo as histórias, eu desde pequeno, que eu fui criado na igreja, eu ficava, mas ô povinho, viu? Deus faz eles atravessar o Mar Vermelho, depois de ter feito 10 pragas lá para escapar do Egito. Depois ele faz uma água sair da rocha, e ele faz o maná descer do céu, e ele põe uma nuvem de dia para que eles ficassem protegidos do sol no deserto, e ele põe uma coluna de fogo à noite para que pudesse proteger do frio, e também os dois guiavam eles no caminho que eles tinham que andar. Eles andaram por 40 anos no deserto e não gastaram suas roupas. E eles não tinham tênis da Nike, que dura um pouquinho mais, né? Então, a gente fica falando assim, mas Deus fez tantos sinais e maravilhas no meio desse povo, por que esse povo teimava em desobedecer a Deus? E aí eu começo a pensar em mim. Deus fez tantas coisas por mim, a maior delas foi o seu filho que veio ao mundo, morrer em meu lugar. Só por essa já acabou, não precisava de fazer mais nada. Aliás, ele nem precisava fazer isso, ele fez por amor. Mas ele fez tanta coisa por mim e eu vivo me rebelando contra ele. Ela fala, nossa, Romulo, você fica todo rebelde, você xinga Deus, fala alguma coisa. Falo, não, pode ser que em um momento de muita decepção a gente até fala alguma coisa, né? Mas a gente não faz isso, a nossa rebeldia é desobediência. Nossa rebeldia é não fazer aquilo que ele manda a gente fazer. Não é só deixar de fazer as coisas. Quando eu era criança eu pensava que crente é o que não bebia, o que não fumava, o que não isso, o que não aquilo, o que não outro. Realmente, o crente é o que não faz muitas coisas. Mas o crente é muito mais aquele que faz muitas coisas. Então quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu também estou me rebelando contra ele, assim como o povo de Israel. Quando a luz de Cristo brilha em mim, eu não me rebelo contra Deus, antes eu busco fazer a sua vontade. Se a luz de Cristo brilha em você, você precisa fazer a vontade de Deus, ao invés de se rebelar contra Ele. De repente, eu não faço nada, realmente não faço nada, eu só fico sentado no banco, eu só venho, vou embora. Na minha casa eu não prego para os meus filhos, eu não prego para minha esposa, para o meu marido, eu não falo do amor de Deus para o meu vizinho, não faço nada. Eu sou o crente que não faz. Eu estou rebelde contra Deus, eu estou me rebelando, porque a palavra de Deus é clara, e Ele disse que eu tenho que ir e fazer discípulos. E fazer discípulos não é só falar, Jesus te ama e eu também. Fazer discípulos é caminhar, é andar junto, é você transparecer o amor de Cristo para essa pessoa. Quando a luz de Cristo brilha em mim, eu tenho fé e confiança em tempos difíceis. Então a gente leu no texto aqui, ao saber que o reino do norte e o reino da Síria tramavam contra Judá, o rei Acás teve medo, mas Deus envia o seu profeta Isaías com uma palavra dizendo assim: não tema e não faça nada, porque esses dois não vão fazer nada com você. Você vai ver o livramento que eu vou te dar. E Deus foi tão bom que ele falou, ele podia ter deixado para Acás
só na fé. Fala assim, eu sou o profeta de Deus, fala, você tem que acreditar. Deus fala assim, pede qualquer sinal que você quiser. Pode ser tão alto quanto o céu, pode ser tão baixo quanto a terra. Qualquer sinal. A gente vê a história de Gideão, e eu fico pensando então a paciência de Deus com Gideão, né? Que ele fala, se é o Senhor mesmo falando comigo, eu vou colocar um algodão aqui e vai chover. O orvalho vai ter que molhar em volta, não molhar o algodão. Depois tem que molhar o algodão, não molhar em volta. E ele foi provando Deus para que, não, a minha fé está meio fraca. E Deus com essa paciência. Agora não, Deus já fala para Acás, porque Deus sabia que a fé de Acás não estava boa. Se é que ele um dia teve fé realmente em Deus. Tamanha depravação que estava o povo. Deus fala, peça um sinal. E aí Acás fala uma frase que, se a gente parar nela, parece até bonito de Acás, né? O rei Acás, porém, respondeu, não porei o Senhor à prova desse modo. Nossa, que bonito, né? Acás citou até Deuteronômio, que Deuteronômio fala que não tentarás o Senhor seu Deus. Só que Acás aqui estava sendo hipócrita, porque, como a gente disse, Israel estava totalmente contaminada e o povo de Judá não estava diferente. O livro de Reis, 2 Reis capítulo 16, ele vai dizer, como disse de vários reis, que Acás era um rei que não fazia o que era certo aos olhos de Deus. Então Acás não estava nada preocupado se ele ia tentar ou deixar de tentar a Deus. Acás não queria confiar em Deus, e ele já tinha na sua cabeça o plano que ele tinha para tentar se livrar dessa enrascada. E Isaías, como profeta de Deus, ele sabia da hipocrisia de Acás, que na verdade só demonstrava o afastamento de Acás de Deus e a falta de fé que Acás tinha em Deus. Acás já estava planejando recorrer, então, nos próximos versículos fala isso, ele recorreria à Assíria, tiraria tesouros do templo do Senhor, tiraria tesouros do seu palácio, levaria a Assíria para pagar, para que eles defendessem o reino de Judá. Então Acás preferiu pagar pela ajuda dos homens do que aceitar de graça o livramento de Deus. E o detalhe, a Assíria também era inimiga de Judá, porque a Assíria estava vindo dominando todo mundo, e os assírios eram terríveis, né? Então, tanto Israel do norte como do sul, que era Judá, que é de qual nós estamos falando agora, estava tão afastada de Deus, se prostituindo, cultuando falsos deuses, que não davam ouvidas para Deus. Antes disso, no livro de Juízes, a gente vê também esse povo rebelde, só que no livro de Juízes a gente vê uma história que se repetia. O povo pecava contra Deus, vivia sua vida, e o livro fala que cada um fazia o que era certo ao seu coração. Uma dica, tá, irmão? Se alguém falar para você, siga o seu coração, esse alguém não está falando de Deus, tá? Porque a palavra vai dizer que o nosso coração, ele é perverso. Jesus disse que do coração procedem coisas terríveis. Então, o livro de Juízes, ele vai mostrar que o povo, ele pecava contra Deus, vinha o juízo, a proteção de Deus saía sobre o povo, o povo sofria, o povo pedia perdão, e Deus levantava juízes que livravam esse povo. Agora não, agora o profeta vinha e falava, você está errado, você tem que, se volte para Deus, se arrependa, sirva ao Senhor. Mas o povo, ele preferiu seguir os seus próprios conselhos, usar os seus próprios recursos. Eu falo povo porque aqui a gente está falando de Acás, mas reflete o coração do povo de Judá naquele momento, que estava afastado de Deus. Nessa ocasião, então, Isaías chama a atenção de Acás e ele fala aquele versículo que nós lemos. Por isso, o Senhor mesmo lhes fará o sinal. Eu acredito, irmãos, e posso, acho que, afirmar sem medo de errar, que todos aqui, inclusive eu, já passaram por situações muito difíceis na sua vida. Alguns passaram por situações que acharam que não iria, de repente, sobreviver, ou não iriam superar tais situações difíceis, assim como o povo de Judá estava pensando. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo.
Só que ele completou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, como você acha que vai ter bom ânimo nos momentos difíceis, se você não se prepara para esses momentos? Eu estou falando você, mas é para mim, tá, irmãos? Não estou aqui me colocando superior a ninguém. Essa pregação primeiro é para mim. Como que eu acho que no momento mais difícil da minha vida eu vou ter bom ânimo, assim como Jesus disse, se eu não me preparo? O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Efésios que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes e permanecer no dia mau. Você tem se revestido da armadura de Deus? Você se lembra quais são os itens da armadura de Deus? Esse sentido figurado que Paulo falou. Ele falou sobre o cinto da verdade, eu preciso me revestir da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Será que realmente você e eu temos nos revestidos dessa armadura de Deus? Ou será que nós desperdiçamos nosso tempo com futilidades, com as coisas que não nos trará nenhum proveito? Quando a luz de Cristo brilha em mim, eu tenho fé e confiança em tempos de crise. Então eu preciso fazer com que essa luz brilhe em mim. Eu vou aumentar a luz? Não, eu preciso de mais intimidade com Deus. Eu preciso de me revestir realmente da armadura de Deus, que me trará essa fé inabalável, essa confiança. Isaías disse então: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Por isso, por causa dos seus pecados contra Deus, por causa da sua falta de arrependimento, por causa da sua teimosia em recusar o auxílio do Senhor e confiar em seus próprios recursos, por causa da sua hipocrisia, dizendo que não quer pôr Deus à prova, pedindo sinal, quando na verdade não quer seguir os seus conselhos, por causa da sua falta de fé, é por isso que o Senhor lhes fará um sinal. Agora pare para pensar comigo. Isaías está chamando a atenção de Acás, está brigando com Acás, fala: você está tentando a Deus, você fica abusando da paciência, não só de mim, que sou ser humano, foi o que ele falou no versículo anterior, mas você também quer abusar da paciência de Deus. Por isso, o próprio Senhor lhe fará um sinal. Mas que sinal era este? Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, chamará de Emanuel. Horas, mas se Deus está chamando a atenção dele, então Deus fala que vai dar um sinal para deixar ele mais tranquilo, porque esse sinal era para dizer para Acás: olha, o que eu estou falando vem de Deus, esse sinal você vai ver, porque esse sinal vai dizer que é Deus falando com você, que Ele vai te livrar nesse momento. Então Deus estava falando para ele, mesmo ele sendo desobediente, agindo conforme o próprio entendimento, sem levar em conta a vontade de Deus, mesmo assim, Deus manteve-se fiel à sua aliança feita desde lá de Abraão e a sua aliança feita com Davi, porque Deus falou para Davi que da descendência dele, ele traria Jesus Cristo, ele traria o Messias, que seria o Salvador do mundo. E Deus, ele não falta com a sua palavra. E Deus, ele manteve o seu propósito de salvar o ser humano, mesmo com o ser humano estando em tal depravação, como estava o povo de Judá, que era um reflexo do mundo daquela época, e o povo de Judá era para ser o melhor daqueles povos, era para ser a luz de Deus brilhando para o mundo. Pensem, irmãos, quantas vezes Deus fez maravilhas no seu meio, quantas vezes Deus deu sinais para você de que Ele é Deus, de que Ele te ama, e quanto amor Ele demonstrou principalmente na cruz. E mesmo assim nós teimamos em não dar ouvidos à sua palavra, assim como Acás. Isaías disse para ele: olha, não vai acontecer, fique quieto. O que Acás fez? Se uniu com outro povo pagão. Além de pagar esse povo, Acás ainda trouxe a idolatria daquele povo para o seu povo. A idolatria foi tanta, irmãos, que Acás sacrificou o próprio filho dele para um deus desse povo, da Assíria, preferindo fazer isso ao adorar a Deus. Então, quando eu
quando a luz de Cristo brilha em mim, eu preciso ouvir e compreender a sua palavra, assim como perceber os seus sinais. Então, a profecia dada a Acás pelo profeta Isaías, ele tem dois caráteres em seu cumprimento. Existem várias digressões sobre essa profecia, mas o que a maioria acredita é que são dois caráteres. O primeiro é um cumprimento próximo. O versículo 15 e 16, que é a sequência de onde eu parei, ele vai dizer assim: quando essa criança tiver a idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos 2 reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então Deus falou para Acás: olha, antes que a criança chegar à idade de decidir entre o bem e o mal, que para aquela cultura era 12 anos, então em até 12 anos, esses 2 reinos que estão tramando contra você deixarão de existir, serão extirpados da terra. Vocês podem ficar tranquilos, porque eles não vão fazer nada com você. E isso aconteceu, porque pouco tempo depois, a Assíria invadiu Damasco, a capital da Síria, invadiu Israel, o reino do norte, e levou eles para o cativo, destruiu a terra, e livrou o povo de Judá. Esse é o primeiro cumprimento dessa promessa. E o segundo cumprimento é aquele que nós pensamos quando nós lemos esse versículo. Tanto que ele foi repetido em Mateus capítulo 1, o verso 22 e 23. Mateus capítulo 1, ele narra então ali Maria, quando fica sabendo que vai nascer Jesus Cristo do seu ventre. E aí quando ele fala do nascimento, no verso 22, ele diz assim: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Então Deus está informando ali o seu povo que o Messias, ele viria de uma forma milagrosa, ele viria de uma virgem, que Deus faria com que essa virgem engravidasse e tivesse o Filho de Deus, chamado Emanuel, e o Deus conosco. E eu acho interessante esse cumprimento, essa promessa aqui. Se os irmãos pararem para pensar, e depois leia os capítulos 7 de novo Isaías em casa, e veja, esse versículo, ele parece que está meio desconexo com o texto. Como diziam os antigos, parece que não orna. Isaías está falando para ele ali, o Deus vai te livrar desses povos, né? E vocês não precisam fazer nada. E aí ele dá uma promessa no meio do capítulo, que a virgem ficará grávida e terá à luz a um filho. Mas que promessa é essa? Por que ele está falando isso nesse contexto? E nós vemos então que na sequência, eu não vou ler para não estender, mas na sequência do capítulo 7, Isaías, ele lembra o povo de Judá, que ele está falando aqui que Deus vai livrar agora, mas ele fala que lá na frente, a Assíria, que é esse povo que eles estão querendo pagar para proteger eles, ela vai vir devastando também Judá, e vai vir uma desolação que nunca houve antes aos povos de Judá, aos povos de Israel. Então, o profeta, ele vai dizer, olha, vai acabar tudo. Só que, quando ele fala isso, ele dá essa profecia como que uma esperança, porque o diabo, ele estava tentando acabar com o reino de Judá, porque era do reino de Judá que era a sequência do reino de Davi, e do reino de Davi que viria o Messias, porque Deus falou que da semente de Davi viria o Messias, e ele seria aquele que herdaria o seu trono. Então, nós vemos que ele fala para o povo, vocês vão ser destruídos, mas não vai acabar tudo, porque haverá um remanescente, e é desse remanescente que vai vir aquele que nascerá de uma virgem, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, o Deus que nunca largou vocês, apesar de vocês terem largado Ele, o Deus que nunca abandonou vocês, apesar de vocês terem abandonado Ele, apesar de vocês terem falado com suas ações, eu não quero que o Senhor seja meu Deus. Esse é o Deus que é o Deus conosco, e a prova disso é que a virgem ficará grávida e dará à luz, e a criança será chamada Emanuel,
que é Deus conosco. Então essa profecia, ela trouxe esperança para o povo de Judá. E Deus, além de ser fiel, mantendo a sua palavra, Ele teve misericórdia então desse povo, para que eles ainda pudessem restaurar a sua fé e crer naquele que viria, como outros morreram antes deles, crendo que Cristo viria. Então, quando a luz de Cristo brilha em mim, eu vejo a misericórdia de Deus e eu sou grato por essa misericórdia. Eu preciso ser mais grato, não ser como Acás, que quando Deus falou para ele: olha, fica tranquilo, não vai acontecer com você. Ele preferiu tomar uma outra atitude, ele preferiu consultar outras pessoas, ele preferiu ir para fora do arraial do povo de Deus e buscar o seu refúgio lá, do que receber de graça o refúgio que Deus estava oferecendo para ele. Estava falando para ele, literalmente: olha, fica tranquilo, não vai ser agora a sua destruição. E eu estou caminhando para o final, irmãos. Quando a luz de Cristo brilha em mim, eu compreendo o verdadeiro sentido do Natal. Então, o nascimento de Cristo, ele marcou a história, ele dividiu a história. As pessoas podem não crer em Cristo, mas quando ela fala assim: ó, nós estamos em 2023, 2023 o quê? Depois de Cristo. Quando eu vou falar aqui de Isaías, ele vai falar 780, o que? Antes de Cristo. Tamanho foi o impacto do nascimento de Jesus para a história. Tamanho foi a importância desse nascimento, porque a humanidade estava somente nas trevas, condenada à morte eterna, condenada ao inferno. E o próprio Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós, e é disso que fala o Natal. Quando você for cear com os seus parentes, seus amigos, se você for vir na igreja, você vai ouvir isso. Mas se você estiver na sua casa, lembre-se que não é só presente, não é só Papai Noel. O Natal não tem a ver com isso, não tem a ver com Papai Noel. O Natal tem a ver com o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, de forma miraculosa. Ele veio trazer vida para um mundo que estava morto. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Deus, Ele trouxe toda essa história, Ele veio trazendo toda a humanidade, caminhando para que convergisse no nascimento do seu Filho, o Deus encarnado. Ele precisava nascer, Ele precisava viver entre nós, Ele precisava morrer por mim e por você, porque o meu pecado é tão grande que eu não posso pagar. Meu pecado, ele é tão grave contra Deus que eu não posso me achegar a Deus sendo pecador. E Deus, em sua infinita misericórdia e graça, Ele resolve, antes de Adão ser criado, Ele já sabia que Adão ia cair. Ele falou assim: ele vai cair, eu vou providenciar o remédio para esse mal, e Ele mesmo seria esse remédio, porque não haveria outro que poderia morrer em meu lugar. Eu posso morrer no lugar do meu filho, mas eu vou salvar ele temporariamente. Se de repente alguém quer matar o meu filho, eu falo: eu vou entrar e vou morrer na frente. Eu vou salvar ele temporariamente, porque um dia ele vai morrer. Mas Deus, Ele veio, se tornou um homem que nunca pecou, para que Ele pudesse representar cada um de nós, representar a mim, representar a você, e a justiça dEle pudesse ser imputada sobre a minha pessoa, que sou injusto, sou pecador, miserável, alguém que não tem condições de se achegar a Deus, mas Ele veio até mim e me deu essa condição. Ele se fez pecado. A palavra de Deus diz que Ele se fez maldição. Isaías mesmo vai dizer que agradou-se Deus moê-lo na cruz. Como que Deus se agradou de moer o próprio filho? Ele não estava feliz porque Ele estava moendo o seu filho. O agrado de Deus foi porque a justiça dele foi satisfeita
na morte de Cristo. A justiça de Deus, que era para cair sobre você, sobre mim, ela caiu sobre o seu próprio Filho ali na cruz, esse que nasceu de uma virgem. Se você que está ouvindo essa palavra e ainda não decidiu se entregar a esse Deus, a esse Jesus, e eu não estou falando aqui de igreja batista, igreja presbiteriana, igreja qualquer outra, eu estou falando de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não é um caminho, ele não é uma verdade, ele não é uma vida, ele é o único. Então, se você ainda não se decidiu para se entregar para esse Jesus Cristo, que moveu toda a história, só para vir a esse mundo, viver e morrer em seu lugar, hoje é o tempo. E se você que já se entregou a Jesus Cristo como seu Salvador, mas percebe que não está fazendo a vontade dele, esse também é o seu momento. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, e eu já estou terminando: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 3, 7 e 8, parte A. Quando a luz de Cristo ele vai brilhar em mim, quando eu crer na promessa dele de salvação. Esse é o primeiro passo. Quando eu não me rebelar contra Deus, mas buscar fazer a sua vontade. Quando a minha fé e confiança ser forte o suficiente para superar os tempos de crise. Quando eu ouvir e compreender a sua palavra, assim como perceber os seus sinais. Eu fiz um estudo uma vez com a minha esposa lá na igreja, né? Não dei o estudo, mas a gente fez o estudo, que chama-se Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Esse estudo fala que Deus ele fala com a gente através de algumas coisas, principalmente, primariamente com a sua palavra, depois através da sua igreja e das circunstâncias. O Espírito Santo usa essas três coisas. Qual é a regra? A regra é a palavra. Se eu falar alguma coisa aqui para você e você não pensar, será que é de Deus? Vai na palavra. Se eu estiver contradizendo a palavra, não é de Deus. Então Deus ele fala comigo, eu preciso ouvir a sua palavra. A luz de Cristo brilha em mim quando eu vejo a misericórdia de Deus e sou grato por essa misericórdia. Quando Deus oferecer para você o livramento, seja grato e aceite. Não tente você pegar o controle e resolver os seus problemas, quando Deus está dizendo para você, fica quieto, que eu vou resolver. Fica quieto, acalme-se, não turbe o vosso coração. A luz de Cristo brilha em mim quando eu compreendo o verdadeiro sentido do Natal, que não é Papai Noel, não é presente, mas o Natal é sobre o filho que nasceu daquela virgem, o filho que nasceu numa estrebaria, o Deus que largou toda a sua glória, todo o seu esplendor para nascer humilde no meio de um coxo de animais. Um Deus que nasceu num local em que ele corria risco, e ele sabia disso. Nas profecias daquelas mais de 300 falou-se sobre isso, que o rei Herodes ia querer matá-lo, alguém que foi rejeitado pelos seus, os seus próprios irmãos não acreditaram nele, foram acreditar depois da sua ressurreição, o seu próprio povo não o recebeu. A palavra diz em João que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A luz veio ao mundo, mas o mundo recusou a luz. É esse Deus, irmãos, que mesmo você recusando Ele, você rejeitando Ele, Ele resolveu te amar, Ele resolveu morrer em seu lugar. É sobre esse Deus que nós estamos falando nesse mês do Natal. É sobre esse, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e pudemos ver a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Amém? Vou passar para o pastor aqui enquanto eu volto para o contrabaixo.